Hoje vamos falar aqui no estúdio sobre os cuidados com as crianças e bebês. Dúvidas não faltam, principalmente para os pais de primeira viagem, né? E para isso estamos recebendo aqui no estúdio a médica pediatra Sandra Minakawa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço a sua presença aqui mais uma vez no VTV da gente. E quais as queixas mais comuns dos pais aí que estão com um bebezinho recém-nascido em casa? Nossa, Vanessa, são muitas, inclusive com relação aos pais de primeira viagem. É, porque aí as dúvidas aparecem muitas, assim, diversas dúvidas. Em primeiro lugar, sempre com relação à amamentação. Meu leite não desce, meu leite é fraco, quantas vezes o bebê tem que mamar. E não existe uma regra, né? Na verdade, a amamentação é livre, a mãe deve oferecer o seio materno quantas vezes o bebê quiser. Ah, não deve estipular horários para isso? Não deve estipular horário. Então, tem aquela impressão de, tem que mamar de 3 em 3 horas. A gente não está falando aqui de mamadeira. Então, o aleitamento materno é livre demanda. O que é isso? Mama a hora que ele quiser. Ele tem o horáriozinho dele. A gente tem que lembrar o seguinte, o estômago do recém-nascido é muito pequenininho. Sim. Então, o que acontece? Ele vai mamar várias vezes ao dia. Pouquinho, várias vezes. Então, a gente sabe, é cansativo para a mãe, ela fica exausta. Se fosse fácil, não existiriam tantas campanhas de amamentação, tantas propagandas como existem. Então, vale a pena ter o apoio da família, do parceiro e ela tem que descansar naquele horáriozinho que o bebê descansa, tentar pelo menos, tentar se alimentar bem, tomar bastante líquido. Amamentação principal. Dúvidas com cólicas, horário de sono, sair, que pode sair com o bebê ou não. A cólica é muito comum também, né, A doutora? cólica é muito Até comum. que idade do bebê Exatamente, devido a uma imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê. Ele ainda não tem uma certa coordenação como a criança maior tem. É comum, em média, até os 3 meses de idade. Tem bebês que têm mais, tem bebês que têm menos cólica. Isso é muito individual. Um ambiente calmo, tranquilo, alimentação da mãe um pouco mais saudável, isso tudo vai favorecer a diminuição das cólicas do bebê. Medicações, se necessário, nunca automedique, né? Nunca dê medicações para aquele bebê sem a orientação do pediatra. Massagenzinhas, compressinhas, umas almofadinhas quentinhas, morninhas, isso tudo ajuda. E como que a criança demonstra que está com a cólica? É muito choro? Tem uma forma de perceber? Isso, o bebê não fala, o bebê demonstra difícil, muita né, coisa pelo choro. O que pode ser o choro? Dor, a cólica, fome, calor ou frio em excesso e a fraldinha suja, né? Aí você vai eliminando. Vai eliminando. Essa dica que eu sempre dou para os pacientes, exatamente. Viu que não é fome, não é fraldinha suja, não é calor ou frio em excesso, pode ser a cólica. Barriguinha tá durinha, aquela perninha, aquele choro irritado. Normalmente a cólica vem sempre no final da tarde para o início da noite. Essa é uma dica boa também. Então, vale a pena começar a fazer a massagenzinha, ver se melhora, aquela massagem de perninha que a gente costuma ensinar no consultório. E aí, se precisar, existem algumas medicaçõezinhas que costumam aliviar. Ela não vai tirar a cólica, mas alivia. E um pouquinho de paciência, que realmente a partir dos 3 meses a cólica alivia bastante. Quando eu tinha o meu filho, hoje ele tem 5 anos, mas quando ele era recém-nascido, eu tinha muita dúvida em relação a cólica e refluxo, que muitas mães confundem, né? E você fica achando que a criança tem refluxo ou não tem. Aí a gente vai ler na internet, lê um monte de bobagem. A internet ajuda muito, mas também tem que tomar muito cuidado, ela também atrapalha muito. É isso que eu falo, a gente tem que peneirar as coisas. E eu lembro que eu lia muito sobre refluxo em bebê, então eu punha o colchãozinho dele um pouquinho levantado, mas afinal não era nada disso, era uma simples cólica mesmo, normal, que os bebês têm, né? Exatamente, esse é um outro tipo de choro, um pouquinho diferente. O refluxo é muito comum nos recém-nascidos e nos bebês pequenos. Também muito variável, em maior ou menor grau. Aquele bebê que regurgita muito, às vezes é regurgitação mesmo, que você vê o leite saindo, tudo. Em alguns bebês, não precisa aparecer o leite na boquinha, ele não precisa fazer aquela regurgitação forte. Às vezes aquele bebê que chora muito durante a noite, aquele bebê irritado. Por quê? Porque sente aquela queimação. Aquela queimação, aquele leite que vai, mas ele volta. E aí o bebê fica realmente com aquela queimação e a mãe não sabe o que é. Bebê choroso, irritado, bebê que não ganha peso adequadamente. Isso é muito importante, por isso é muito importante a consulta mensal ao pediatra, que se chama puericultura. Não é só para medir, é para ver o crescimento num todo, o peso, o refluxo, o desenvolvimento. Né? Não está pesando direitinho, não está ganhando adequadamente, então pode ser um refluxo. Vamos averiguar esse choro. E aí, se necessário,
sim entrar com alguma medicação específica. O tratamento é com medicação para o refluxo? Dependendo do caso. Mas tem algumas coisinhas que dá para ser feita, lógico, né? Dependendo Levantar do caso, vamos usar as medicações. Mas por isso que aquelas orientações de vovó valem muito a pena para todos os recém-nascidos. Depois de mamar, fica com o pezinho até arrotar, né? Nunca deita imediatamente o nenê, levanta o decúbito, isso é muito importante, né? Para não ter risco de engasgo. Colchões que são próprios, né? Que eles já têm um pouquinho, inclusive em bebês que regurgitam muito, a gente até recomenda alguns berços, dá para levantar o estrado, né? Do berço para fazer um decúbito mais alto. Isso tudo é muito importante. Jamais dar amamentar, a mãe às vezes está muito cansada, a gente entende, mas ela deitada, o bebê deitado, não é bom. De jeito nenhum. A mãe tem que sentar, levantar o bebê na posição de amamentação mesmo. Que aí evita tudo isso, evita né? o refluxo. E a ansiedade dos pais de primeira viagem, doutora? Isso atrapalha realmente? A criança fica mais estressada? Muito. A gente fala assim, né? O bichinho, quem tem bichinho em casa, ele pega muito do comportamento dos pais. E com a criança a mesma coisa, né? E claro, o ambiente, exatamente. Né, o meio ambiente é tudo. E principalmente o que ela tem quando ela é muito pequenininha, quando é um bebê. A casa, o ambiente, o lar dela. Então, a gente vê que quanto mais calmo o pai e a mãe, mais tranquilo é o bebê. Então, pais, mães, sejam muito calmos, tranquilos, isso vai aliviar a cólica, vai fazer um sono melhor e vai fazer um bebê mais tranquilo. Por isso que falam, inclusive, que o segundo filho é sempre mais calminho, né? Porque aí você já está mais bem preparada, já está acostumada com o que vai vir, né? A mãe está mais tranquila, sem dúvida nenhuma. E colocar para dormir junto com os pais, que muita gente faz isso até pelo cansaço que você citou agora, coloca ali no meio dos pais. Isso é o ideal? Ai, Vanessa, isso é muito complicado. O ideal é ele ter o seu bercinho desde que vai para casa, ter o seu cantinho, seu bercinho, quando possível, o seu quarto, né? Na medida do possível, não dá o bercinho pelo menos, porque senão é muito difícil tirar o bebê da cama. A gente tem pacientes com 5, 6 anos de idade na cama dos pais ainda, isso prejudica não só o relacionamento dos pais, mas o próprio desenvolvimento da criança. Ela tem que entender que os pais têm o espaço deles e a criança tem o espaço dela. Então, isso desde cedo. E é bom acostumar desde cedo, né? Desde cedo. Para depois não ter problemas para retirada ali, que aí certamente já complica. A gente tem umas perguntinhas que vieram pelo Facebook. Vamos dar uma olhadinha, doutora? Vamos lá. É do Marcos Mansur, nosso diretor aqui da emissora, que acabou de ter um bebezinho, o Lorenzo. Parabéns, Marcos. Tem dias aí. Bom, vamos lá. O Marcos pergunta: meu filho nasceu com freio na língua. Isso pode atrapalhar sua mamada e futuramente sua fala? O que devo fazer? Marcos, se for um freio verdadeiro, aquele freio bem curtinho, freio verdadeiro, realmente, infelizmente, pode atrapalhar sim, tá? Na fala? Na fala e na mamada também. Eu recomendo que o pediatra oriente direitinho, se for o caso, até pedir uma avaliação de um colega cirurgião pediátrico. E é muito simples, é uma cirurgia, uma mini cirurgia, só de, de fazer um cortezinho nesse freiozinho, e para poder a criança depois falar melhor, até no desenvolvimento e na alimentação. Vale lembrar o seguinte, existe um freio encurtado, que não é aquele freio verdadeiro. Nesses casos, às vezes não é necessário, só a fonoaudióloga depois, ela consegue trabalhar e a criança se desenvolve normalmente, tá? Então, uma avaliação um pouquinho melhor para ver se é realmente o freio é bem-vinda. Tá certo. A segunda pergunta: tem um cachorro em casa. Qual o momento ideal para apresentar um recém-nascido para ele? Quais os cuidados devo tomar? Bem, o cachorro está em casa, deve ser vacinado, bem cuidado. A gente já está imaginando tudo isso, né? Assim que chega, sem problema nenhum. Eu sou muito favorável. É importante até, né, esse contato. Eu tenho uma gatinha em casa também. Eu sou muito favorável, adoro animais. Eu acho que, desde que bem cuidados, obviamente, sim, né? Vacinados, a gente sabe hoje, a gente tem trabalhos que mostram que a apresentação dos animais com as crianças desde pequenas não tem problema nenhum, desde que bem cuidados. Óbvio, não vai colocar o cachorro dentro para dormir junto com o bebê, nada disso. Deixa ele no cantinho dele, no espaço dele, a criança no espaço dela. Mas o contato é importante. O contato é importante e faz as crianças mais felizes. Isso são trabalhos já publicados. Lógico, sempre com supervisão do adulto. Não deixe nunca o animal sozinho com um bebezinho que não sabe andar, não sabe falar. Né? Às vezes acaba puxando uma orelha. Não, tem que tomar, às vezes quer brincar certo. E acaba machucando, né? É verdade. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os vírus, né, nos recém-nascidos também. O vírus da gripe, tem um que está sendo muito comentado, que é o vírus VSR. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que seria isso. VSR chama-se vírus sincicial respiratório, é um dos milhares de vírus existentes. Como o próprio nome diz, ele é respiratório, então ele é passado o quê? Através da respiração, espirros, gotículas,
a pessoa vai tossir, vai espirrar, não lava a mão, toca em determinado objeto, aí você vai lá, toca e toca num bebezinho. Ele atinge principalmente crianças muito pequenas. Normalmente porque até ainda não tem a imunidade, né? Porque não tem imunidade, ele é típico dessa idade. Recém-nascidos e lactentes. O que é lactente? A criança que toma leite, que ainda toma, a alimentação é basicamente leite. Normalmente até 2 anos de idade. Ele pode se manifestar na grande maioria das vezes, desde leve resfriado, tosse, uma febre, coriza, espirros, como quadros de bronquiolite. As pessoas confundem muito a bronquiolite com bronquite, com asma. O que é a bronquiolite? Ela acomete crianças menores de até 2 anos de idade, dá dificuldade respiratória, tosse, chiado, cansaço, às vezes pontinhas dos dedos escuras, azuladas, ao redor da boca. Nesse caso, os pais têm que levar imediatamente ao pronto-socorro. E como que é o tratamento? É muito comum precisar até ficar na UTI em alguns casos, né, doutora? Felizmente não é comum a UTI, mas pode acontecer de precisar de uma internação hospitalar. Deve levar o menor sintoma de chiado, cansaço, realmente os pais devem procurar o serviço médico, porque ela começa como um simples resfriado. Em 1, 2 dias ela evolui, aí evolui para o cansaço, para a tosse e pode progredir para a falta de ar, dispneia e a cianose, quer dizer, a falta de oxigenação para os tecidos. E aí sim, essa criança pode necessitar de assistência ventilatória, começando desde um simples oxigênio até uma ventilação mecânica, que aí precisa da UTI. Sim, com certeza. Felizmente, o tratamento é mais de suporte, não existe tratamento específico, não existe uma medicação específica. O tratamento é oxigenação, soro, hidratação adequada, fisioterapia e normalmente o caso se resolve em 2 semanas. Sendo rápido, a mãe levando rápido, a criança sai super bem. Raríssimos casos complicam mais, complica, né? E não é o resultado que a gente esperava. E a prevenção seria a higiene, né? O que a gente sempre fala, as avós falam muito, né? Vai pegar o bebê, lava a mão. Vanessa, a prevenção é importante é o que eu mais né, trabalho, tanto na nutrologia como na pediatria. Prevenção é tudo. Primeiro lugar, lavagem das mãos, né? A infectologia hoje, assim, ela é o que mais bate o martelo. A gente tem que lavar as mãos, ensinar as crianças a lavarem muito as mãos. Álcool gel, muito importante. Tenha em casa o seu álcool gel. Nasceu um nenezinho, não é exagero da mãe ter um álcool gel lá, até no hospital mesmo, para quem vai visitar. É importante, né, doutora? Porque está muito pequenininho. Exatamente. O vírus sincicial respiratório, infelizmente, ele não dá imunidade. A grande maioria das crianças, para não falar todas as crianças, elas vão ter uma infecção pelo vírus sincicial até os 2 anos de idade. Todas, praticamente todas. E depois, lá para o resto da vida vai ter mais uma. E depois vai se manifestar como uma gripinha, parecendo uma gripinha, um resfriado. Aí aquele adulto, adolescente, vai visitar um nenezinho que nasceu. Exatamente. Resfriado. E aí o que acontece? Aquele nenezinho vai adquirir o vírus. Então, por favor, quem estiver gripado, resfriado, não façam visitas a bebês. Né, quando vão chegar em casa de um dia de trabalho, lavar bem as mãos, trocar de roupa. Usa máscara. Se tem recém-nascido, o ideal é usar máscara. Eu sempre oriento, até a mãe, de repente gripou, não sei o que, está com um resfriadinho, coloca uma máscara. A gente não sabe, pode ser um vírus sincicial, né? Então é muito importante. Em escolas, creches, também é muito comum, porque as crianças elas se disseminam entre elas. Sim. Então, não mande criança doente para casa. Para a escola. Para a escola, desculpa, para a escola. Isso, as próprias professoras, os diretores, eles falam, pedem isso, porque aí evita o contágio. Criança doente tem que ficar em casa. Né? Então, tá tossindo, tá resfriada, tá espirrando com febre, é melhor ficar em casa. Outra coisa, manter o ambiente da casa arejado, deixa o sol entrar, ventilado. Casa que entra sol, não entra doença. Isso a gente aprendi já desde o primeiro ano da faculdade, faz muito tempo. Então, abre as portas, abre as janelas, deixa entrar o sol. E, por último, alimentação saudável, que aí é minha área, né? A nutrologia. Alimentação também, saudável é tudo, evite os industrializados, oriente as crianças a comer bem, isso é muito importante. Sem dúvida. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, pela sua presença aqui. Conversei com a médica pediatra Sandra Minakawa. Muito obrigada, viu, Eu quem agradeço, Vanessa. Quem tiver mais dúvidas, meu site www.sandraminakawa está disponível. Minakawa com K. Com K, wa.com.br. Eu tenho um workshop dia 13
13 de maio de alimentação infantil saudável para quem quiser. Todas as informações estão no site. Também, né, doutora? Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde para você.